Fala aí, pessoal, aqui é o Leandro, a gente está começando mais um Pausa com Café. Tô aqui com o Rafa Brito, um cara muito amigo, meu grande amigo, meu brother. A gente está recebendo ele aqui hoje para falar de um assunto top demais, um assunto que com certeza vai falar com você, vai te encontrar ou já te encontrou em algum momento. A gente vai falar sobre pornografia / vício sexual. E antes de qualquer pergunta, de qualquer tema que eu traga sobre o tema principal, eu queria deixar também ele falar um pouco, se apresentar um pouquinho mais. Fala aí, Rafa. Então, pessoal, para mim é um prazer. Quero agradecer a todo mundo pelo convite. Para mim é um prazer enorme estar aqui. Meu nome é Rafael Brito. E assim, eu recebi esse convite com muito carinho, né? Porque tem tudo a ver com a minha história. E também tem tudo a ver com aquilo que Deus tem gerado no meu coração em relação ao tema, né? É um tema, para alguns, infelizmente, para muitos lugares é um tema polêmico, né? Em muitas igrejas, enfim, para a sociedade de se falar abertamente. Nos lugares mais religiosos, né? É uma questão bem polêmica, um tabu. Mas eu acho extremamente importante a gente estar falando sobre isso de forma super aberta. Porque se a gente não fala, as pessoas vão aprender de outra forma. Então, como é que vai ser? Como é que nossos filhos vão aprender sobre o que é sexualidade, o que é o corpo, o que é o prazer? Então, eu acho que tem tudo a ver da igreja falar mais sobre isso, sabe? Eu acho que isso é muito importante. Então, eu vou falar rapidinho sobre essa questão comigo, né? Como aconteceu comigo. Sobre essa questão de pornografia e masturbação, eu acho que eu tinha uns 6 anos de idade, 5, 6 anos de idade, quando eu fui apresentado. Através de amigos mais velhos, através do meu pai comprava revistinha pornô infantil e tal, que de infantil não tem nada, mas eu acho que aquele medo que o pai tem do filho, ele tem que aprender para não, sei lá, não virar gay, alguma coisa do tipo, sabe? É uma questão assim, não tinha muita consciência, né? Então, em querendo ajudar, né? Eu acho que essa é a intenção de todo pai, nunca querer prejudicar. Isso gerou em mim muitas coisas ruins, que eu fui carregando isso durante a minha infância, durante a minha adolescência e durante a minha vida adulta, né? Então, por isso que isso é muito importante a gente estar conversando, falando sobre, porque, cara, isso gera, é como se fosse uma tatuagem mesmo, né? Isso marca a vida, marca a nossa história, marca a nossa infância. E é legal a gente estar tratando isso quanto mais cedo, da forma mais verdadeira possível, para quando a gente chegar num casamento e ter nossos filhos, a gente saber como lidar, né? Cara, show essa questão, porque você falar de filhos, a gente está falando de construir, né? Construir gente, né? De construir, estar trabalhando na construção de pessoas. Eu lembro muito bem, você está contando aí, eu estou lembrando da vez, o Rafa já ministrou algumas vezes sobre esse assunto. Eu lembro de uma vez que nós estávamos numa reunião aqui da IMO, né, com jovens, e, cara, foi por isso que eu até falei, cara, vou convidar o Rafa, porque esse dia foi um dia que me encontrou muito, assim. A gente tem muito mito, né, muitas paredes, né, sobre esse assunto, e nesse dia, deve ter uns 5, 6 anos, eu lembro que atrás, né, que você tocou, e eu fui muito, muito, cara, Legal. abençoado, fui muito tocado, e até meus olhos abriram. Então a ideia é essa hoje mesmo. Que bom que tu já começou com tudo. E, cara, eu queria começar te perguntando uma coisa assim, exatamente um pouco em cima do que você falou. Tem pais jovens ouvindo a gente. Como é que como é que essa mulher tem que criar, educar, iniciar esse processo sexual com uma criança? Como é que você vê isso? Eu acho que eu acho que o que eu vou falar aqui serve para tudo na nossa vida, principalmente nós que somos cristãos, né? Eu acredito que seja, primeiro, tratar da forma mais normal possível, porque nós todos somos seres sexuais, a gente nasceu assim, foi Deus que colocou isso, então, cara, nunca tratar isso uma forma de algo desprezível para uma criança, principalmente quando se trata de uma criança, que isso possa gerar um trauma absurdo. Então, se tratar da forma normal, trazendo para ela luz sobre aquilo, né? Entender da criança o que ela está sentindo e tal, fazer ela se abrir, porque isso, cara, eu acho que é a chave, né, para a gente tratar não só pecados sexuais ou qualquer outra coisa, qualquer coisa que é pecado, a gente tem que trazer com verdade e clareza, e nunca com olhar de escândalo, porque
por muitos anos, acabou que a igreja fez isso muito, de olhar com olhar de escândalo sobre coisas desse tipo e acabava encobrindo o pecado e não tratando de fato, e não trazendo verdade, não trazendo a luz. Então, o pecado, ele só consegue se enraizar na nossa vida no momento que a gente permite que as trevas fiquem, né? Quando a gente não traz luz sobre o pecado, quando a gente não abre, quando a gente não fala, quando a gente se resguarda. Ah, mas eu tenho medo da minha reputação, ninguém pode saber disso, aquela coisa toda. E essa coisa vai trazendo raiz dentro de nós, e aí, pra gente sair dessa, é muito mais difícil. E uma hora, a conta chega, não tem jeito. Por mais que a gente, falando sobre crianças e adolescentes, jovens, se a gente não tratar isso com verdade, com luz agora, cara, essas crianças, esses adolescentes vão entrar numa relação de um casamento, de uma vida sexual fora daquilo que Deus deseja pra gente, né? Então, essa questão de sermos sexuais é algo que Deus gerou em nós, que Deus criou para nós, para a gente poder satisfazer isso num casamento, numa relação a dois, com uma pessoa. Tá? Mas acaba que é uma dúvida que eu tenho, você está falando assim. Então, entendendo que é pro casamento, vai ter uma galera ouvindo a gente que está solteiro ou está namorando. E como você disse, se eu entendi bem, assim, a pessoa constrói esse vício desde nova. Exatamente. E aí, tem gente que está ouvindo a gente agora e, assim, deve estar perguntando, né, cara, como é que eu vou combater essa cultura, assim, que eu recebi, né? Como é que eu combato? Como é que eu... a gente já sabe que o desejo está na pessoa. A pessoa tem um desejo. O desejo vem, no caso, sim, né? Agora, como é que eu vou deixar isso não ganhar forma? Como é que eu não deixo isso ganhar forma no dia a dia? A gente vive numa sociedade muito complicada, né? Falando de Rio de Janeiro, Brasil, Rio de Janeiro, onde nós estamos, é uma sociedade muito sensualizada, muito sexual. Então, tem muitos gatilhos que nos levam a querer ir para uma pornografia, a querer ter fantasias e tal. Então, é uma direção de Deus para que a gente venha administrar, sabe? A gente entender que não existe nenhuma tentação que é maior do que a gente possa dominar, né? A própria palavra diz isso. Então, cara, é tenso, é difícil, não adianta você orar para que Deus tire os desejos sexuais de você, porque, cara, isso não vai acontecer. Isso Deus colocou aí e falou, cara, beleza, tá aí, agora domine e você vai usar na hora certa, no momento certo. Como a gente vai fazer isso? É um passo a passo que a gente precisa estar buscando em Deus, para a gente estar colocando Deus, pedindo Deus para que nos dê direcionamento em relação a isso. Cara, é oração, é tratar com verdade, é tratar com luz, é pedir ajuda, enfim. Fugir, Rafa, tu acha também? Tu acha que às vezes é o caminho? Assim, porque às vezes a pessoa tá ali, tá lutando e tem aquele dia que o cara tá muito perto do ato, foi cedendo. É lógico que começa na mente, né? Sim. E a pessoa termina na prática. Uhum. Isso tem como evitar na mente? Não, é impossível, né? O que você Cara, acha? eu acredito que sim. Tem como a gente não alimentar o pecado, não alimentar. E se Exemplo. santificando e limpando a mente, você acha? Exatamente. É como se fosse um detox. Eu estou falando para pessoas que já estão na prática, que já estão vivendo Sim. isso, Sim. que já tem uma dificuldade em relação à pornografia e tal. Cara, tem que cortar, assim, infelizmente não, felizmente. Você tem que simplesmente cortar, evitar os gatilhos, né? Como a gente diz. Cara, se eu estou vendo uma série que tem muita cena de nudez, eu estou solteiro / casado, porque não vai fazer diferença nenhuma, porque a nossa mente, tanto solteiro quanto casado, o desejo bate a porta e é pesado para todo mundo, não tem ninguém escapa disso. Isso é uma coisa que a gente pode falar na frente, mas sim. O casado, mas a gente ele acha que quando casa, acabou. Que vai resolver. Não, no casamento não resolve essas questões. Mas a gente precisa, sim, evitar vários gatilhos, né? Cara, entra no Instagram hoje, o que você vê... O Instagram, para mim, é a casa da luxúria, né? Você posta ali, cara, onde você gostaria, onde você sonha, onde você gostaria de estar. Você pode ser qualquer pessoa ali. Exemplo, né? A gente não vê mais fotos de feijão com arroz, a gente só vê foto com o pessoal comendo japonês. Então, assim, é um lugar de luxúria, é um lugar onde o pessoal gosta de se expor. E essa sociedade sensual que a gente vive, né? Sexual, cara, as meninas, cara, sem necessidade nenhuma, vão querer postar seus corpos, os caras vão querer postar seus corpos. Então, é um local muito complicado. Então, assim, a gente precisa tentar identificar e não passar... Ah, não, é só
sabe, passar panos quentes, sabe? Ah, não, isso não tem nada a ver, não, isso não vai gerar despertar, não, cara, desperta. Primeiro, por isso que eu acho importante. Toda essa questão sexual, esses desejos que a gente tem, a gente precisa tratar com verdade. Não adianta a gente ficar mentindo para nós mesmos que aquilo ali é só isso não vai gerar nada em mim. Gera. Um pôster, um outdoor gera. A gente sai na rua, cara, tu passa em bancas de jornais, existe pôster tamanho real de mulheres, de propaganda de revista pornográfica. Então, cara, e hoje em dia com o advento da internet, isso ficou mais fácil ainda o acesso à pornografia, né? Essas questões. Então, com o celular, com a internet, eu posso só falar uma pesquisa que foi feita. Pode, claro. O pessoal do Dizoscope fez uma pesquisa exatamente sobre essa questão de pornografia, né? Então, eles levantaram uma pesquisa e 12.600 pessoas responderam essa pesquisa. Tá? 63% eram homens, 37% mulheres. 50% da galera que respondeu tinha um cargo na igreja. Tá? 96% dessas pessoas tiveram acesso à pornografia há pouco tempo. Então, para você ver que é uma coisa extremamente comum, que nós, como igreja, né, a gente precisa falar, a gente precisa tratar, a gente precisa trazer luz. Né? E o pior, agora, é a questão da faixa etária. 43% acessaram a pornografia, conheceram a pornografia dos 8 anos aos 12 anos de idade. E o 43% dos 13 aos 17 anos. Então, cara, é uma galera muito nova tendo acesso a esse tipo de conteúdo. E o pior é não ter pessoas que possam estar falando, explicando, trazendo luz sobre aquilo. Né? E aí vira uma coisa doida, vira uma escuridão, vira um abismo. E a pornografia é uma portinha de entrada para N outros problemas que a pessoa pode ter no futuro. Aí entra em vícios sexuais, em fantasias sexuais que, cara, fogem à normalidade, fogem ao correto, à ética, né? Então, cara, é só um gatilho que começa com uma brincadeira lá no início, na infância, sabe? Uhum. Coisas do tipo que vão acarretar coisas bem complicadas lá na frente. E aí, nós estamos dentro da igreja, cristãos, então aceitamos Jesus e a gente pensa o quê? Cara, glória a Deus. Agora tem mágica, né? Agora eu não vou ter mais esse tipo de problema, né? Acabou. Tá resolvido. E você aceita Jesus, você desce as águas do batismo, você vai para a Santa Ceia e tal, e você vai ver que, cara, não resolve, não vai resolver. Por que não resolve? Porque, cara, enquanto você não tratar com verdade, enquanto você não expor isso para alguém, que isso é importante, as dicas aqui para a gente poder se livrar disso, a coisa vai gerando, sabe, uma bomba de nitroglicerina, vai ficando dentro de nós, e à medida vai chacoalhando, chega uma hora explode, né? Caraca. Então, a gente precisa levar esse assunto bem a sério, de uma forma bem transparente, porque, cara, sexualidade está aí dentro de nós, é algo que vem de nós, como todo pecado. Em Tiago fala isso, né? Tiago fala isso, olha, vocês não estão sendo tentados por coisa externa, mas pela sua própria concupiscência. Então, está na nossa natureza. Ponto. Sim. Né? E agora a gente precisa tratar isso diante de Deus. Cara, tu falou uma coisa lá, uma das tuas respostas, que eu tô pensando aqui, e que tu falasse sobre isso. Cara, assim, hoje a gente tem uma galera, a gente tem uma geração, e que o cara quer ver todos os tipos de série. Eu acho que faixa etária nem se olha mais. E também às vezes tá na faixa etária do camarada, só que o cara tá igual você, ou a mulher, né? Como você citou aí, o cara tá passando pela situação. O cara tá ponto de bala, meu irmão. E aí, ele vê, porque ele quer estar dentro da cultura. Eu acho que é legal você falar sobre isso. Porque a gente tem uma cultura hoje que ela é anticristã, cara. Em quase todos os sentidos. E nesse sexual, eu acho que é totalmente anticristã. É verdade. E a gente tá ignorando. E aí eu não sei se vai fazer sentido pra você, mas, cara, eu acho que isso vai muito na contramão de se guardar, de guardar sua visão. Porque se o cara tá vendo uma série e vai aparecer uma cena e a gente percebe que vai acontecer, você desligar
o parar é muita coragem, tem que ser muito macho para isso. É muito tem que ser tenso. muita mulher. Mas tem que ser muito, muito corajoso ou corajosa. Você acha que é exatamente isso, cara? Você acredita nesse tipo de postura, de cultura, de processo, de mudança também? Cara, eu acredito que sim. É igual o cara que é viciado em... alcoólatra, né? Uhum. Cara, ele tem que cortar. Ele tem que cortar não só tudo que possa levar ele, não é só a questão do álcool. O álcool já é para ele, cortar já é algo extremamente radical. Mas, cara, cortar tudo aquilo que possa levar ele... Um ambiente, a um por ambi- exemplo? Pode ser um ambiente. Pré-ambiente. Exatamente. Ele, como você falou, a gente sente, a gente sabe, né, o que está por vir. Né? E quando o cara está num momento de vício, cara, não estou conseguindo, eu estou me masturbando todos os dias, não consigo me livrar desse pecado, sabe? Toda vez que eu estou querendo me aproximar de Deus, eu vou lá e acabo, cedendo e beleza, caio em frustração de novo. E eu vou tentando caminhar com Deus, não sei o que lá, e depois quando eu chego lá, caio de novo. Então, cara, a gente tem que cortar os gatilhos, né? Cortar os gatilhos, né, Rafa? Então... Repete essa parte, assim, é necessário, de fato, cortar os gatilhos. Exatamente, é necessário cortar os gatilhos, porque Você exemplos de gatilhos, assim, você consegue dar alguns exemplos, assim, pra gente que tá ouvindo? Acho que é importante. Cara, rede assim. social, cara, é um gatilho hoje todo mundo, muito comum, crianças estão nas redes sociais e tal, estão expostas a qualquer tipo de postagem, a qualquer tipo de coisa. Então, um gatilho, cara, que eu uso pra mim, tá? Vamos supor, cara, às vezes eu sou colega daquela pessoa na rede social, mas se eu vejo que ela tá postando toda vez uma foto de biquíni, não sei o que lá, cara, ninguém é bobo. A gente sabe que homem, principalmente, é muito visual, né? Então, eu vou lá e, cara, eu paro de seguir essa pessoa, sabe? Então, é um gatilho. Travar mesmo, né? Para de seguir. Para de seguir. Não tem meio, sabe? não existe muro nesse processo, né? Não existe, cara, porque uma hora ou outra você vai acabar cair no cedendo, você vai cair de novo. E, cara, fantasia sexual, é pecado sexual. Tem gente que acha que só a questão do não, eu sou virgem, mas é porque eu não tive relação sexual com ninguém, mas eu sou virgem e tal. Cara, é pecado da mesma forma, entendeu? Porque você tá tendo um ato sexual, mas não com a outra pessoa, não tendo penetração, mas, cara, você tá ali se masturbando, ou você tá com uma namorada num vídeo, uma videoconferência com a menina lá e tal. E, cara, e tá gerando isso dentro de você. Você tá pecando da mesma forma. Isso é muito sério, então, né, Rafa? Porque se o cara vai levar isso pro casamento. Às vezes o cara é virgem ou não, mas se converteu e tá se guardando, mas ele vai e tem esse processo que você está citando, de estar vendo na internet. E aí quando ele vai pro casamento, ele tá levando aquela imagem, aquele cenário demoníaco pra cama, né, cara? Exatamente. Eu vou te falar. Como eu fui exposto a essa questão da pornografia desde muito de criança mesmo, né? Eu soube que quer masturbar muito cedo por causa de estar com amigos mais velhos, aquela coisa toda, e não sei o quê. Não, tu nunca fez isso, parece bobo, nunca sabe, uma molecão, uma criancinha, nunca sabe. Aí você, querendo aceitação, para entrar na rodinha, você vai querendo aprender, né? Com os mais velhos e tal. Então, eu vivia a minha juventude, minha adolescência, a minha fase adulta, e beleza, eu casei tarde, né? Relativamente tarde, com 26, 27 anos. E aí, beleza. Cara, vou casar agora, meu irmão, acabou. Não preciso mais de pornografia. Não vou levar os cenários junto comigo. Tá resolvido. Minha esposa vai ser cara, é ela, glória a Deus. Eu vou me satisfazer 100%. Parada. Exatamente, vai ser tudo ali. E você casa, cara, e você vai ver que não resolve. Aí tu fala assim, cara, tem alguma coisa errada, não é possível. Repete isso, cara. Repete isso pra quem tá ouvindo, pra quem já é casado ou pra quem vai casar. Você vai casar e não vai resolver o teu problema de sexualidade, os teus vícios sexuais, as tuas fantasias. Casamento não resolve. Eu adoraria que resolvesse. Poderia falar isso, né? Cara, adoraria poder falar, galera, beleza, casou, resolveu o problema, não resolve. Você carrega... Porque o que acontece, cara? A questão da pornografia, eu vou falar bem da pornografia mesmo, porque ela é como se fosse ela deixa marcas muito sérias na nossa mente, na nossa cabeça, né? E quando você é exposto isso muito cedo, cara, infelizmente, você carrega na tua vida imagens que você viveu ou que você teve lá atrás.
antes do teu casamento, no tempo que você era ignorante, no tempo que você não conhecia Jesus, e você carrega isso, isso fica marcado como uma tatuagem na nossa mente, entendeu? Então, você entra no casamento tendo essas questões. E aí, o que eu faço? Como é que eu chego? Ou eu abro, aí tem essa questão de você tratar com verdade, de você poder, primeiro, reconhecer. Isso é muito importante. Reconhecer que você tem um problema, né? Que você precisa trazer luz para esse problema. Você primeiro reconhece. E, cara, eu tive que... O que eu usei com relação à minha esposa, eu tive que falar, né? Aí tu vai falar, cara, como é que é isso? Pô, como Cara, é que eu vou falar? Você falou isso comigo. Comigo, tu falou isso uma vez numa célula. Cara, eu nunca mais esqueci disso. Eu vou até abrir aqui uma parada bem... Já que tu tá abrindo teu coração, também vamos abrir junto, né? Isso, cara, pra mim virou uma regra, assim. Não só nessa área, mas em qualquer outra. Ser transparente com a minha esposa. Cara, isso eu tenho quase que certeza que a maioria dos homens não tem essa prática. O cara peca, o cara tá casado, o cara cai nesse pecado de masturbação e ele não divide com a esposa. Cara, o que você acha? Você acha que isso eu sei qual é, eu imagino qual seja a tua resposta, mas eu queria que o pessoal escutasse, cara. É importante dividir esse fardo, essa dificuldade? Cara, eu cheguei num momento que eu estava sendo muito influenciado. A questão da pornografia estava muito na minha mente. Então eu falei, cara, eu não vou conseguir dar conta sozinho. E você não consegue dar conta sozinho mesmo, tá? Eu estou falando para pessoas casadas, para adolescentes, jovens. Você precisa se abrir. Esse é até um segundo passo aqui. O que a gente faz para a gente se livrar disso? Para ajudar a gente a sair dessa, né? Então, você precisa se abrir. E, cara, não existe coisa mais triste, eu imagino, cara, um cara casado e você imaginar, tendo uma relação sexual, imaginando uma outra pessoa, imaginando como você era adolescente, jovem, que teve uma relação com a menininha lá atrás. Imagina você usar a sua esposa como algo, cara, como objeto para uma fantasia tua que você teve lá atrás, cara. É muito doido. E tem muita gente que vive isso dentro de um casamento, né? Mas as pessoas não se abrem. Então, eu acho que, cara, é essencial. Você que é casado, fale com a sua esposa. Eu acho extremamente importante, porque você vai tirar um peso e uma força muito grande que aquilo trazia sobre você, né? Ali, quando você abre, você expõe, você está trazendo luz. Em Tiago fala isso, confessar os pecados uns aos outros para que vocês sejam curados. Quando a gente confessa para Deus, a gente recebe o perdão. Mas quando a gente confessa para o outro, a gente consegue a cura. Não é você confessar, abrir uma coisa desse tipo para qualquer pessoa. Não, de forma alguma. Você vai falar isso com pessoas que, sabe, você vê como uma referência, como uma liderança, com a sua esposa. Cara, é importante a gente quebrar esses tabus, entendeu? Cara. E eu abri a minha vida inteira para minha esposa, assim que a gente estava prestes a casar, que eu falei, olha, a gente está dando um passo agora, a gente vai casar e tal, mas eu vou te falar, eu tenho medo disso, disso, disso. Eu fui falando tudo. Cara, olha, aos tantos anos de idade, eu fui apresentado à pornografia, e a minha juventude toda, eu lidei assim, dessa forma, etc e tal. Vamos lá, tá afim de casar comigo? Cara, foi isso pré-casamento. E beleza. Cara, ela entendeu. Então ela entramos no casamento, construindo uma relação de verdade e um alicerce ali. Então já foi muito bom. E quando eu cheguei no casamento, eu achei que, cara, estava resolvida a questão da pornografia, da masturbação. Eu vi que não. Eu falei, cara, eu preciso falar. Olha, eu tenho essa luta, eu continuo com essa luta assim, 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 assado. Estou abrindo para você, para a gente estar orando junto e me ajuda nisso. Cara, e você tira uma força que o diabo usa muito essa questão. Né? Você tira a força que estava sobre o poder do diabo. Que trouxe luz, né, mano? Cara, de verdade, falou com uma pessoa, né? E você vai trazer luz ali, cara. E aquela coisa vai ter menos força sobre a sua vida, sabe? Então, e foi um divisor de águas, cara. E foi essa questão do casamento, eu particularmente acho bem importante mesmo. Em todas as áreas e nessa área sexual também. E aí a gente está falando de uma área, né, que é a questão do vício, da pornografia, mas é importante os casais serem, né, parceiros nas alegrias, nas dificuldades. E o cara que é solteiro, você citou aí, né, o cara confessar para uma referência, para um amigo que ele entende que tem
capacidade de ajudar ele. Exatamente, Pelo menos orar junto com ele, né, cara? É. Esse processo é muito importante, né, Rafa? Cara, é muito, porque não adianta, sozinho você não consegue se livrar, cara. De verdade. É um peso, parece que é quase, tipo assim, é um peso desleal, sabe? Como qualquer, e não isso, abrir para o outro, falar com o outro, se expor, cara, isso é algo bíblico e não serve não só para pornografia ou vícios sexuais, mas para qualquer pecado. Então, cara, o ato de você se abrir, cara, eu tenho um problema com exemplo, eu vou ter um problema com mentira. Você abrir com a liderança, você vai ver que isso vai perder um pouco a força que tinha. Então, o pecado sexual da mesma forma. Então, é uma questão, a gente lidar com qualquer pecado, inclusive esse, cara, o compartilhar, o abrir é importante. E como você falou, não é para qualquer pessoa, porque você pode, em vez de querer ajuda, você vai acabar se quebrando mais ainda. Você vai receber peso de julgamento. Então, é bem complicado. Então, você tem que falar com pessoas que são referências mesmo, sabe? Rafa, a gente está, acho que perto do nosso... Infelizmente, porque tem bastante coisa para falar. A gente vai verdade, cara. Fazer o 2, o 3, né? Uhum. Pausa para café acerca da pornografia / vícios sexuais. Cara, mas eu precisava que você desse um conselho, cara, porque tem gente que tá ouvindo a gente agora e que, cara, tá no fundo do poço, tá assim, tá se culpando e tá amarradaço nesse vício. Ao mesmo tempo, eu conheço casos que tem gente que pode estar passando por isso agora, tá ouvindo? O cara tá se masturbando, chorando, o cara não quer mais viver isso, ou tá começando a viver, mas quer sair disso, não quer viver isso. Cara, eu queria que você desse conselhos para essa galera, Rafa. Galera, seguinte, a gente precisa entender de uma forma bem explícita, tá? Que, cara, é pecado. Primeira coisa, tá? Isso não agrada o coração de Deus. Isso deturpa aquilo que Deus tem para tua vida, aquilo que Deus criou você, fez você para estar vivendo, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que pontuar é que é um pecado. É um vício, tem muita gente que acaba entrando, como eu falei, começa lá no comecinho, como uma coisa que não tem nada a ver, é só um videozinho, é só uma revistinha, não sei o que lá. E isso vai gerando em nós vício. Um abismo puxa outro, o pecado faz isso, né? Então, não adianta que no momento que você for exposto ao pecado, não adianta que vai reduzir durante o tempo. Pelo contrário, a tendência é que você vá se aprofundando cada vez mais no pecado. E com relação às fantasias, né, que nós somos muito criativos, né, isso a gente vai trazendo a nossa criatividade para alimentar esse vício dentro de nós, tá? E outra coisa, é idolatria. Cara, enquanto eu não tive entendimento... idolatria, né, idolatria. Rafa? Pornografia é idolatria. Você está adorando outra coisa. Você está dando teu sêmen como oferta, né? E isso é muito sério, né? Para essa entidade, para essa idolatria, para essa imagem que você criou. Né? Então, primeira coisa que a gente precisa reconhecer, cara, é pecado, ponto final. Segunda coisa, peça perdão. Peça perdão a Deus. Cara, entenda que em todos os momentos que você estava se masturbando, estava vendo pornografia, Deus estava lá. Não existe nada que você vai falar para Deus que Ele já não saiba. Só que quando você abre a sua boca e você confessa e pede perdão, você começa a trazer luz para aquilo que estava obscuro, que estava em oculto, tá? E como eu falei, cara, as forças começam a perder. Isso que te acorrentava vai começar a perder as forças. E você está um passo para estar se livrando, tá? Terceiro passo, eu falei, a gente até comentou, fala com alguém, confesse isso para alguém, tá? Para que você possa ser curado. Alguém vai estar te acompanhando, alguém vai estar orando por você, alguém vai estar ali, sabe, se importando com você, querendo saber como é que está a tua vida sexual, mesmo solteiro, sabe? Como é que estão as suas questões. Então, cara, abra o seu coração, não se sinta envergonhado em falar. Cara, é melhor você falar, isso vai trazer libertação para você, tá? E a quarta coisa, cara, tolerância zero. É aquilo que a gente estava falando, são os gatilhos. Cara, não tolere, não flerte. Cara, eu confesso, eu vou falar por mim, cara. Quantas vezes a gente está no Instagram, tá ali olhando e tal, de repente, sabe, parece uma menina de biquíni e tal. Cara, a gente sai na rua, agora não que estamos no momento de quarentena, mas, cara, você passa numa banca de jornal, é um pôster, cara, um outdoor, tamanho, monstruoso e tal. E a gente é muito exposto a isso, né?
É óbvio, Rafael, você quer que eu suma do mundo, então eu não vou poder viver, cara. Eu vou para um lugar, sabe? Eu vou lá para um regime talibã, porque as mulheres estão de burca. Não, não é isso, sabe? Mas, cara, identifica isso, sabe? Identifica no momento que você está flertando com a sexualidade, com a sensualidade. Só você identificar já vai trazer um pause. Vai falar, ih, cara, eu tô mal tempão, eu tô vendo isso aqui que não era para estar vendo e tal, sabe? E começa a nomear e começa a cortar mesmo. Não, não vou fazer isso. Eu não vou ficar alimentando não vou me alimentar disso, que isso vai gerar em mim outras coisas. Eu vou acabar entrando num site pornô, vou acabar masturbando e não sei o que lá. Não, eu vou fazer, sabe? Eu vou começar a cortar aquilo. Cara, N vezes que eu estava em casa, épocas da minha vida que eu tomava banho casado, eu tomava banho de porta aberta. Tá entendendo? Porque eu estava entendendo que eu estava num momento muito complicado é aquilo que você falou, cara, às vezes a gente já teve momentos que eu estava me masturbando e falando assim, ó, me perdoa, não quero, mas sabe, eu não estou conseguindo, estou num ciclo vicioso. Então, sabe, a gente vai cortando isso, vai trazendo luz, vai trazendo verdade, vai trazendo, cara, consciência de que é um pecado, né? Então, essa seria a minha quarta dica. Fuja, sabe? Identifique os gatilhos e fuja. E como você consegue sair disso, cara? Somente através da graça. Cara, você com a força do teu braço não consegue. Coloque diante de Deus, fale para Deus, Deus, eu não estou conseguindo, me ajuda, me ajuda. Teve uma vez que eu estava numa conferência lá em São Paulo, uma menina que nunca me viu na vida falou assim, cara, Deus está me falando que você precisa entregar algumas coisas. E eu sabia exatamente o que Deus estava falando. Cara, eu falei assim, ó, ok, eu preciso de entregar, agora me ajuda. E, cara, o Espírito Santo é o teu melhor amigo, ele é real. Jesus Cristo está vivo, ele é real e ele vai te ajudar a sair dessa. E com relação, voltando aqui rapidinho sobre a questão da pesquisa, tá? 37 mulheres responderam na pesquisa do Jesuscope. Então, cara, essa questão não só, eu falei como, né, no meu universo, por ser homem, e o homem é muito mais visual do que a mulher, aquela coisa toda, mas hoje em dia, cada vez mais meninos estão entrando nesse mundo. Qual é o número, Rafa? Na pesquisa, 37% eram mulheres que responderam essa pesquisa. E 96% do total, né, estavam envolvidos ou, né, tiveram contato com a pornografia. Então, o número, com relação às mulheres que estão vendo pornografia, existe hoje uma indústria de livros para as mulheres, né? Para mexer na questão toda da fantasia, da sensualidade, tudo aquilo que atinge mais a mulher. Então, cara, as meninas, as mulheres estão, cara, no mesmo barco do que os homens. Hoje em dia não tem mais aquela diferença de menino, menina e tal. Sim. É claro que essa questão dos outdoor, essa coisa da sensualidade e tal, atinge muito o homem, né? Mas atinge a mulher também porque ela quer se sentir sensual, igual aquela mulher que está lá no pôster. Hoje em dia, não tem mais essa questão só do homem e da mulher. Todos estão no mesmo barco, cara. Todo mundo tem as mesmas questões e precisam ser tratados da mesma forma. E a fórmula é a mesma para todo mundo. Graça, coloque diante de Deus, ore, fale com o líder e tal. Cara, que eu acredito muito que Deus vai estar... Deus é o primeiro e o principal que quer nos ver livre, que a gente venha entender exatamente o plano dele para a nossa vida, né? Em relação a todas as áreas da nossa vida. Então, Deus tem uma vida plena para você. Então, em todas as áreas, financeira, sexual, no seu casamento, sabe? Como mãe, como pai. Então, coloca tudo diante de Deus, sabe? Todas as suas frustrações, todos os seus anseios, todos os seus desejos. Porque eu creio que Deus ele tem a capacidade de suprir todos os nossos desejos. Rafa, assim, muito obrigado, cara, por você ter vindo. Valeu mesmo. Cara, assim, eu que agradeço demais. Eu tô saindo daqui muito mais cheio de informação. Eu saio melhor do que eu cheguei aqui nessa mesa, cara. E obrigado mesmo, de verdade, você ter vindo. Eu que agradeço. Eu quero te agradecer também a tua disponibilidade de se abrir, cara, de estar junto, de estar se colocando para quem está ouvindo. Tenho certeza que muitas pessoas vão se encontrar através das tuas palavras, através do que você dividiu com a gente aqui. Amém. A gente da pausa pro café, a gente agradece, cara, que Deus possa te abençoar a tua família. Amém. E assim, gente, o Rafa, ó, é palhaço, trabalha numa trupe, ele trabalha numa grande empresa, ele já foi líder de célula, discipulou já uma galera e hoje ele veio aqui para falar com você sobre esse assunto, cara. Então, divida, multiplique esse podcast, vamos meter bronca porque muita gente precisa ouvir isso aqui. Valeu?
Fica com Deus, um abraço. Valeu, gente. Abraço, gente.